Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal e nesse vídeo de hoje eu vou aproveitar para fazer um apanhado das perguntas que vocês deixaram nos comentários dos últimos vídeos. Então a gente vai falar sobre o cenário dos investimentos aqui com a queda da taxa Selic, um pouquinho sobre reserva de emergência que vocês falaram, muito também sobre os fundos imobiliários, sobre tudo que está acontecendo aqui ao longo dos últimos dias que passaram. Lembro sempre, deixa aqui nos comentários suas dúvidas, suas questões, suas opiniões, que eu sempre leio tudo. Mesmo se eu não conseguir responder ali, eu trago para os vídeos, para os próximos conteúdos que a gente vai produzir, tá bom? Aproveito e peço para você se inscrever aqui no canal, por favor, isso é muito importante para a gente continuar nosso trabalho aqui no YouTube e também compartilhe esse vídeo com seus amigos, beleza? Então vamos lá. Então as primeiras perguntas aqui de hoje são sobre essa questão da taxa Selic, né, que tem o seu menor patamar na história. O Ribeirão, ele está perguntando o seguinte: mas hoje a Selic está dando prejuízo, o que fazer nessa situação? Então, o primeiro ponto, né, é que não é que a Selic está dando prejuízo, né? Ela está pagando 4,25% ao ano, ok? Isso não é prejuízo, isso é ganho, né? Aumento de capital. É óbvio que se a gente for ver quanto que está a inflação no período, pode ser em algum momento que a inflação, né, que é o aumento generalizado dos preços, pode ser que esteja num patamar ali próximo à taxa Selic, né? Ou maior ou menor. Então, a gente não pode dizer que a Selic está dando prejuízo, né? Talvez, em algum momento, ela não dê esse lucro real, mas não que está dando prejuízo. Então, a gente tem sempre que entender que uma parte da nossa carteira tem que estar protegida, né? É uma proteção de patrimônio e tem que estar em ativos ali bem seguros, ok? Então, o que fazer? Na minha opinião, você continua fazendo o mesmo que sempre, diversificando sua carteira. Uma parte do seu dinheiro nos ativos mais seguros e outra parte naqueles ativos que têm um pouco mais de risco, mas também um maior potencial de rentabilidade. Aí vai depender muito do seu perfil de risco, né? Quanto maior for o dinheiro que você deixar na renda fixa, vai ser para um perfil mais conservador. Quanto menor, é um perfil mais arrojado. Então, a diversificação é o que comanda, ok? Já emendo aqui com a pergunta do Charlie, ele disse o seguinte: excelentes informações e gostaria de saber se dá para começar a investir com 10 mil reais. Com certeza absoluta, dá para você começar sim, e eu até recomendo, continuando com a resposta anterior, que você faça uma diversificação na sua carteira, um pouquinho ali em tesouro, renda fixa, um pouquinho em fundos imobiliários, renda variável, outros títulos também. Acho que esse é o ponto. E mais importante que tudo, tá? Não invista apenas uma vez, tá? O grande segredo do sucesso é poupar e investir todos os meses. 10 mil reais é um valor excelente, porque com 30 reais, 40 reais, você já consegue investir, né? Você consegue comprar um título do Tesouro Direto, menos de 100 reais você consegue comprar uma cota de um fundo imobiliário. Então, trace esse plano, crie esse hábito de poupar e investir todos os meses. E agora, continuando com as nossas perguntas aqui, muitas questões vieram sobre essa reserva de emergência, né? Teve um vídeo que eu fiz esses dias aí falando sobre fundos imobiliários, um pouquinho sobre reserva de emergência também. E a Sirlene disse o seguinte: eu tinha uma reserva de 12 meses, peguei metade e apliquei em fundos imobiliários para ter uma rentabilidade melhor. Então aqui eu já faço essa ressalva, até trouxe essa pergunta justamente para isso, né? A gente tem que separar as coisas. Reserva de emergência não pode ter volatilidade, porque você pode precisar resgatar em algum momento e você não quer ter prejuízo nisso. Então, assim, ela disse que ela fez uma reserva com 12 meses, né? De repente, 12 meses do padrão de vida dela. Eu já acho que, de repente, até muito, né? Mas é uma questão muito pessoal. Então, o meu conselho aqui: defina o valor que você precisa para ter uma reserva estratégica, aquele valor que vai te deixar tranquilo caso tenha algum imprevisto. Define esse valor, tá? E coloca em algum ativo ali que não tenha risco nenhum, ok? Um Tesouro Selic, um CDB que pague mais que 100% do CDI, etc. E aí você já começa uma outra parte ali, você ficar mais à vontade, aí você pode ir para os fundos imobiliários, para as ações, etc. Né? Até esses últimos dias aqui, a gente viu como que foi o sobe e desce na Bolsa de Valores, né, por causa daquele efeito do coronavírus. E é interessante, muito interessante trazer também os números que, por exemplo, teve um dia que o Ibovespa caiu quase 6,5% ou até mais. E nesse mesmo momento em que o Ibovespa, que é o índice que replica as ações mais negociadas da Bolsa, caía 6,5%, o índice dos fundos imobiliários estava caindo em torno de 1,5%. Né? Então aí você já vê que existem dentro da Bolsa de Valores mesmo ativos mais seguros e mais arriscados também, ok? Então a diversificação aqui é importante, mas a reserva de emergência tem que ficar completamente fora disso.
né? E o Ezequiel ele está perguntando sobre um outro índice, né? Na verdade um ETF que se chama IMAB 11, se ele serve para a reserva de emergência, né? O que é isso? Esse índice, o IMAB 11, ele segue ativos que replicam ali, que corrigem a inflação. Na verdade é uma grande cesta de títulos que são indexados à inflação. Então, ele serve para reserva de emergência? Não, porque tem volatilidade. A inflação ela muda ao longo dos tempos. Então, é um ativo que a gente pode dizer até que seja uma renda fixa. O ETF ele é renda variável, mas como ele tem uma cesta de títulos de renda fixa, então de repente ele não é tão volátil assim, mais ou menos, né? Ele tem bastante volatilidade e por isso pode até se encarar como um ativo ali na sua carteira, mas nunca como reserva de emergência, beleza? Continuando aqui, o João Campos, ele está dizendo o seguinte: o que você acha de uma reserva de emergência diversificada? Já disse aqui que eu não acho interessante, né? Eu acho que a reserva de emergência não tem volatilidade, mas você já pode sim, desde o começo, já vai colocando um pouquinho de dinheiro ali, 30, 50, 100 reais, seja qual for o valor, em ativos ali de renda variável, fundos imobiliários, ações, ETFs, etc., até a fim de você, uma forma de estudo, né? Uma forma de aprendizado mesmo, né? De você já dar esse próximo passo no mundo dos investimentos. Ao invés de colocar 100% da reserva de emergência em KNCR 11, investir apenas 50%, ou seja, 50% seria investir no KNCR 11 e 50% em um título de renda fixa. O que você acha? Eu acho que é bom separar as coisas. Acho que sim, você pode colocar seu dinheiro nesse fundo imobiliário, se esse é o seu desejo, mas não o dinheiro da reserva de emergência. E aí eu volto e te pergunto, o que é uma reserva de emergência para você? Que tipo de emergência? Seria perder um emprego, algum problema de saúde? O quão segurado você está em caso de um tipo de imprevisto, né? Então, define o valor da reserva de emergência. Não precisa ser 12 meses do seu padrão de vida, como foi dito aqui num exemplo anterior. Acho que pode ser menos, mas aí há uma decisão sua, né? O que é emergência para você? Define um valor que vai deixar você dormir tranquilo, colocar a cabeça no travesseiro e começa a diversificar outros tipos de investimentos e aí, de repente, aí um fundo imobiliário é um primeiro passo, sim, dentro da renda variável, porque ele é muito menos volátil, ele é muito mais estável, né? Então, é mais agradável ali no começo você saber que o seu dinheiro não está flutuando tanto. Ainda com os fundos imobiliários, a Isabela perguntou que ela tinha uma cota de 9 fundos imobiliários diferentes, né? Ela vendeu todos e agora precisa pagar as DARFs. A dúvida é se ela precisa emitir uma DARF para cada um dos 9 fundos imobiliários que ela vendeu, né? Então a resposta é não. Você apura mensalmente qual foi o lucro que você teve ali com os seus fundos imobiliários e aí depois você pode emitir só uma nota, só uma DARF, na verdade, que aí já está englobando tudo isso, tá? E aí eu deixo até uma sugestão aqui, comprar uma só cota de 9 fundos imobiliários. Eu acho que é até uma pulverização muito grande, né? Seria melhor, de repente, você focar mais em 1 ou 2 ou 3 fundos que você confie mais nesse começo, né? A fim de, até para você conseguir acompanhar mais, ler os relatórios desse fundo, para você, como eu disse anteriormente, é como uma forma de estudo mesmo, um aprendizado no mundo dos investimentos, beleza? E a Ana Paula está dizendo o seguinte: existe um melhor dia para comprar um fundo imobiliário? Por exemplo, procurar alguma tendência de queda de preço em algum momento, segundo o gráfico dos últimos 24 meses. Então, eu acho que assim, não é essa a melhor forma de pensar no investimento, né? Quando você investe num fundo imobiliário, por exemplo, o melhor é você comprar uma cota de um fundo que você goste. Que você goste em que sentido, né? Que tenha bons imóveis, que os imóveis sejam bem localizados, que tenham bons inquilinos. É muito mais fácil você investir desse jeito do que querer olhar no gráfico um momento de queda e aproveitar a maior queda possível para ter lucro depois. Até porque você nunca vai saber quando que vai ser exatamente esse momento de maior baixa. É impossível um investidor ou uma investidora saber. Então, minha dica é que compre bons fundos e compre sempre. Faça isso mensalmente, de repente, reserve uma parte da sua receita sempre e encaminhe para algum tipo de investimento e aí diversifique lá, entre renda fixa, renda variável, né? Então, mas faça isso sempre, não procure achar o melhor momento, um momento de maior baixa para ter o maior ganho, tá? Porque vai ser impossível achar. Então, vá comprando sempre. E o Márcio Eduardo está perguntando aqui
sobre o KNCR, como faz para investir, qual o valor inicial, né? Como que do zero, né? Como que você investe num fundo imobiliário, qual o aplicativo que baixa o site, quero comprar. Bom, aí você precisa ter uma conta aberta numa corretora de valores, né? Eu vou até deixar aqui em cima um vídeo que eu falo mais sobre corretoras. Então você abre uma conta lá. Essa corretora ela faz simplesmente a intermediação entre você, pessoa física, e esses ativos que você vai ter à disposição para comprar, né? Um fundo imobiliário é um ativo que você compra na Bolsa de Valores, você usa o home broker dessa corretora, então esse home broker ele pode ser um site da internet ou um aplicativo, né, dessa corretora, e lá você pode comprar e vender os seus títulos, ok? E uma pergunta muito legal que eu recebi também nesse um dos últimos vídeos que eu gravei, que era sobre a reserva de emergência e o KNCR, José Otávio falou, não vejo vantagem alguma em estar exposto à renda variável apenas tendo o objetivo de 100% do CDI, né? Eu achei bem interessante que de repente até no vídeo que eu gravei não ficou tão clara essa questão de qual é o objetivo do fundo. E aí o André Gonçalves também continuou aqui dentro dos comentários falando sobre isso, né? Que de repente seria só 100% líquido do CDI, né? Então eu até entrei aqui no site de novo do Kinea, recomendo até que você entre sempre para buscar essas informações. Ele diz aqui claramente que o objetivo do fundo é pagar rendimentos mensais equivalentes a 100% CDI líquido, né? Ou seja, então o objetivo do fundo é pagar esse 100% apenas no rendimento, que inclusive é livre de imposto de renda, né? Então, além da variação da cota, ele tem esse objetivo de pagar os 100% do CDI só com o rendimento, só com aquilo que cai na conta todo mês, né? Ele até coloca aqui, pagos mensalmente no 9º dia útil, buscando atingir 100% da variação do CDI, líquido dos custos do fundo e isentos do imposto de renda, né? Então esse é o objetivo do fundo, né? Então ele não está querendo dizer que vai ser um tipo de investimento que vai pagar 100% do CDI como uma taxa Selic, por exemplo, né? Um Tesouro Selic. Até porque um Tesouro Selic você teria que pagar esse imposto de renda em cima de possíveis ganhos que você venha a ter. O objetivo aqui do fundo é pagar apenas em rendimentos, né? Então, é aqueles dividendos que caem na sua conta todo mês, né? Que é a grande graça dos fundos imobiliários. Então, compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos, se inscreva aqui no canal e, como eu digo sempre, deixe aqui os seus comentários que isso vai servir de conteúdo para eu fazer novos vídeos para saber o que vocês estão gostando, o que vocês querem saber mais, ok? Um abraço e até mais.